Então, o estudo dessa tarde, né, quando a gente fala do Evangelho, quando fala essa época do Natal, junto aos corações, tudo isso que nos chega, através do livro, através de alguém realizando o estudo, nós vamos nos habituando a observar com mais atenção essas passagens evangélicas, esses ensinamentos que provêm das esferas mais altas. Nós não podemos olhar para um texto como esse sem o cuidado da reflexão, sem o cuidado do aluno que busca entender e compreender a matéria não só como decorado, sem saber para que aquilo serve, aonde aquilo se aplica. Às vezes os alunos, lá num tempo atrás, não sei como é hoje, mas se decorava a tabuada, fazia-se, né, decorava a tabuada. Às vezes o aluno tinha lá de cor e salteado, como se falava, mas não conseguia ir, por exemplo, na padaria e entender o troco. Ele não conseguia chegar numa feira e multiplicar aquele valor da unidade pelas frutas que iria comprar. Então, muitas vezes, nós somos os alunos que aprendemos de cor algumas lições do Evangelho. Sabemos mesmo de cor muitas passagens, mas muitas vezes não sabemos aplicá-la na prática do dia a dia, porque esse conhecimento do saber salteado não vale nada. Vale como ilustração, como alguém pudesse dizer assim, olha como eu sou ilustrado, olha como é que eu tenho a conquista da memória, do conhecimento, de reter dados, datas, situações geográficas. Tudo bem, mas para que isso te serve? Qual a finalidade desse conhecimento? Se não for para que você mude para melhor, que te faça pensar e busque soluções mais adequadas à sua vida. É isso que a gente pensa quando vem aqui ou em qualquer templo religioso que se trate da boa nova, da alegria que Jesus nos trouxe dos seus ensinamentos. Então, não vocês receberam hoje uma página de Emmanuel que começa com: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. É uma passagem de Paulo, de uma carta de Paulo em Efésios, né? E ele inicia, logo no seu segundo parágrafo ali, ele fala que o campo de luta é a nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. É dentro de nós mesmos que se processa, né, esse grande combate. Não é com o outro. É quando Emmanuel bota para a gente pensar assim, animalidade versus espiritualidade. Milênios de trevas na animalidade, buscando a condição de espíritos superiores. Então nós vamos lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Não houve privilégio na criação divina. Todos fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de se elevar, de progredir esse espírito até a condição de angelitude, de espírito superior. Esse meio do caminho aqui, o espírito nas suas gradações evolutivas, isso são conquistas que vão sendo realizadas através das diversas encarnações. Através de muito esforço, através de muito sacrifício, através de muita renúncia. A gente pode voltar de novo lá para a escola e lembrar que a gente passa por reencarnações parecidas com uma sala de aula.
a gente recebe um conceito novo. O professor lança lá a matéria nova, o conceito novo. Então, ele busca nos motivar. Né? O que o professor busca fazer? Ele busca nos motivar para aquilo que chegou novo. Para que a gente absorva aquilo da melhor maneira. Mas uma vez só, não é suficiente para, dependendo da lição nova. O que vai ser feito depois daquele conceito novo que foi lançado? Várias aulas de fixação. Várias aulas de fixação daquela lição que foi apresentada. Assim são as reencarnações. Algumas a gente vem com conceitos novos. E a gente fala, já entendi isso. Agora já compreendi a matéria que eu vim aqui na vida realizar. Falta agora fixar, até que aquilo se torne uma conquista. Porque enquanto você pode perder, puxa, eu tinha aquilo, e me equivoquei, eu tinha certeza, eu tinha conquista daquele sentimento, e eu perdi. Ninguém perde aquilo que não tem. Porque se tivesse, não perderia. Por isso é que eu falo, ninguém perde paciência. Porque quem tem, não perde. A gente só perde aquilo que não tem ainda. Ainda está fixando. É um conceito novo que ainda vem fazendo a fixação. Por isso que às vezes a gente se vê, puxa, como é que eu reagi dessa maneira? Porque aquele conceito não tinha sido totalmente fixado. E é natural que se busque aos poucos, porque a natureza não dá salto. A natureza não dá salto e eu não apreendo tudo numa vida só. Então é natural, os meus equívocos, os meus enganos, as minhas fragilidades, as minhas incompetências, elas estão de acordo com o meu estado evolutivo. Está de acordo com a minha boa vontade em crescer. Então, quando a gente olha primeiro nessa página e fala, olha, o homem pouco a pouco, ele vai plasmando em si mesmo, através dos renascimentos no corpo, as qualidades sublimes, que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivo. Então a gente vai lembrar de quê? Entre esse momento de sermos criados simples e ignorantes, até chegarmos a espíritos superiores, esse hiato, que a gente pode falar um hiato, ele é compreendido de reencarnações, que nós vamos experienciando lições novas e fixando essas lições. Nós somos, como Leon Denis fala, as potências da alma em estado latente. Nós todos possuímos essa semente, esse germe divino, dentro de cada um de nós. Só que é como se ele tivesse, vamos imaginar uma semente lá no seio da terra, lá no fundo da terra. Olha o que ela vai ter que romper de barreiras para encontrar o sol. É fácil? Vocês acham que deve ser fácil a semente se estourar, né, se abrir daquela casca, se despertar e começar a vencer a obscuridade da terra? É assim mais ou menos que nós vamos vencendo. Nós somos essas sementes. Então, quando nós às vezes nos colocamos, nós somos o quê? Muitas vezes essas sementes embrutecidas, mas que dentro dela tem o quê? O germe divino. Hoje está no seio da terra, mas amanhã vai vir ao beijo do sol. É o que a gente pode chamar de tropismo divino. A gente não repara como é que a plantinha, ela tem o fototropismo, ela se direciona pela luz solar. O espírito também tem esse tropismo divino, esse fototropismo divino, que é esse movimento em direção à luz maior, que é o Cristo. Nós vamos nos movimentar em direção ao Cristo. Mas, por enquanto, nós estamos nessas passagens, nesses processos de fixação. Por isso que, às vezes, a gente se aborrece com a gente mesmo. Que a gente fala assim, puxa vida, eu tinha conversado comigo que eu ia me comportar nessa situação de forma diferente. A gente não fala assim? Eu falei comigo que eu não ia abrir minha boca
para falar mais daquela maneira. Nossa, eu cheguei a morrer. Chegou na hora, eu falei. Não acontece? Por quê? Porque isso está fixando. Antigamente a gente demoraria, a gente nem perceberia que a gente fez. Né? E quando alguém falasse para a gente que a gente faria daquela maneira, a gente se sentia insultado. Depois a gente já passa a perceber que é possível que a gente até seja imperfeito, né? Assim, até é possível. Até que a gente vai começando a nos estudar, a nos perceber, e a gente se reconhece com aquela dificuldade, com aquela fragilidade, com aquela imperfeição. Então a gente busca reparar o que ocorre para me acionar aquela reação, que é uma reação que ainda caracteriza o meu estado inferior. E eu quero sair do fim desse solo. Eu quero subir. Eu quero modificar. Eu quero me espiritualizar. Eu quero me humanizar. Ainda não estou pensando em agilitude. Nós temos que pensar em nos humanizar. Em sair da indiferença, em sair do egoísmo, em sair do orgulho. Então eu não posso. Nos momentos que eu tenho que decidir como é que eu vou me movimentar, eu escolho. Eu reforço mais uma cruzinha no meu lado animal ou eu começo a buscar um lado mais espiritual? Poxa, mas se eu estou ainda sentindo aquele lado ruim em mim, eu não estaria sendo hipócrita de ter um movimento diferente? Às vezes a gente pode perguntar isso. Mas será que quando eu vou lá e me proponho a ouvir sem me meter, ou sem falar mal daquela criatura, mesmo lá dentro eu ainda desejando e tem aquele impulso, eu estaria sendo hipócrita? Não. Nós estamos nos educando na modificação. A disciplina, como Emmanuel fala, ela antecede a espontaneidade. Primeiro a gente busca na disciplina do hábito e depois aquilo ocorre de forma espontânea. Eu não vou amar sem antes me disciplinar. Primeiro a ter uma educação, a ter respeito pelo outro, a ter um afeto. Esses sentimentos vão crescendo até que um dia vai chegar a ser amor. Eu não começo amando. Eu não vou trabalhar como voluntário, eu não vou ajudar ninguém porque eu ainda não amo. Primeiro nós vamos ter que ativar os nossos sentimentos pelo trabalho. Então essas possibilidades vão se dilatando até que venham se transformar em amor. Porque se eu não aprender a movimentar esse sentimento dentro de mim, eles não vão acordar prontos. Como a paciência. A paciência não é uma nuvem que pare na minha cabeça e caia como uma graça divina. Por isso a questão que é muito importante que nós retornemos, quando fala dessa graça divina, que ele fala, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Que na realidade esse dom do Cristo são essas virtudes que nós temos latentes. Então vamos tentar perceber uma coisa aqui. Quais são os dons do Cristo? Vamos lá na nossa cabeça, vamos pensar. Ele tinha paciência, caridade, amor, não tinha preconceito, o respeito, o perdão, a tolerância, a indulgência, o esclarecimento divino, os dons mediúnicos dos seus fluidos, a manipulação de fluidos, a comunicabilidade, a confiança em Deus, o amor desenvolvido por todas as criaturas, sentimento de fraternidade, solidariedade, e nós não pararíamos hoje. Vocês perceberam, a gente consegue perceber o que nós somos? Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Que essa semente saia de dentro dessa casca e brilhe. Vós sois deuses.
todos nós, temos essas potências dentro da nossa alma, que vão sendo despertadas e acordadas e fixadas durante essas reencarnações. Então é quando a gente começa a perceber que a graça divina, ela vai ser dada segundo a medida do dom do Cristo. Que medida é essa? Aí está lá na folhinha que vocês receberam do Emmanuel. Se estabelece na medida do dom dos Cristo, incipiente, reduzido, regulares ou enormes, e nelas possam se expressar. Essa graça divina, há um tempo, em outras, pela teologia, né, e algumas igrejas, entende a graça divina como uma bênção, como uma concessão do privilégio, que Deus escolhe uma criatura e dá a ele a graça divina. Bem, se Deus oferecesse essa benesse de graça, ele certamente iria derrogar as suas leis perfeitas, que é a lei do progresso, que é a lei da igualdade, a lei da ação e da reação, que são as leis. A lei de ação e reação, a lei de progresso. Então a gente pensa assim, por que fulano vai ganhar uma graça divina e eu não? Deus prefere ele? Seria privilégio, seria contra a lei de igualdade. O que ele fez para receber aquela graça divina? Então a gente começa a entender na doutrina espírita, que é uma doutrina de evolução e de progresso, que é uma bênção de Deus dada após o esforço da criatura. Após ela ter feito a sua transformação e a sua compreensão. Deus é pai educativo. Ele não é pai nem punitivo e nem de dar prêmios. Olha, eu vou te dar um prêmio. Ou então vou te punir. Deus não é pai disso. Deus é pai de educação, de corrigenda. No sentido da sua possibilidade de aceitar aquela movimentação na tua vida. Então é quando a gente pensa assim, a graça divina, ela chega até nós, em que medida? Na medida que eu desenvolvo os dons do Cristo, que são essas virtudes, porque no Cristo são os dons naturais dele, é o poder natural dele. Podemos usar a palavra dom como exemplo também dos carismas, da possibilidade dos médios em termos de habilidade fluídica, de comunicabilidade com o plano espiritual, aspecto psíquico. Podemos ver dom dessa maneira. Então, na medida que o dom for sendo desenvolvido, se o dom é pequenininho, a graça funciona em função daquela lei. Vamos observar uma coisa? Nós temos a lei, podemos perceber assim, ó, existe a lei. A lei é personificada em Moisés, é dado a lei, o conhecimento da lei. E Jesus é a graça divina, não é isso? Às vezes a gente vive na lei, mas não vive na graça. Às vezes a gente faz aquilo, tudo certinho da lei. Lembra lá de Jesus com o moço rico? O moço rico, ele fazia tudo certinho. Ele honrava pai e mãe, ele conhecia os profetas, ele não matava, ele não roubava. Mas quando Jesus falou assim, siga-me, largue os seus bens e me siga. Ali ele não conseguiu se desprender. Ele andava na lei, mas na graça ele não tinha compreendido. Então quem vive na graça já compreendeu a lei. Então, às vezes, na vida vai acontecer coisas com a gente que é da lei. Por quê? Tudo que acontece na nossa vida é o aprendizado da lei. Ou por causas atuais ou anteriores, que nós oferecemos, né, algumas situações. Então, a gente fala assim, eu quero ter a graça da saúde. Eu quero saúde. Eu quero ter a graça da saúde. A gente pensa assim, mas você já desenvolveu dentro de você, que a gente poderia falar, mesmo em tamanho pequenininho lá, o dom do Cristo do equilíbrio? Aprendeu a cuidar do seu corpo?
a dar ao corpo o que é o do corpo, do espírito o que é o do espírito? Já aprendeu a se equilibrar na mesa diante dos alimentos? Já aprendemos a equilibrar as emoções e os sentimentos que descarregam no nosso corpo físico tantas mazelas? Os sentimentos de depressão, oriundos da alma, que se acha ainda rebelde e não conformada com a própria vida. Nós já aprendemos? Como vai chegar a graça da saúde se naquele aspecto do dom do Cristo, da virtude do equilíbrio, nós ainda não temos aquilo bem desenvolvido? Como conquistar a graça de um bom trabalho, se na medida do dom referente a trabalho e responsabilidade a gente ainda não se capacitou? A gente ainda não aprendeu a assumir responsabilidade, a gente não aprendeu a conviver no grupo, a gente ainda não consegue valorizar aquela oportunidade como desenvolvimento de inteligência e habilidades sociais. E a gente quer a graça do trabalho. Na realidade, a gente quer entender que graça divina é lei do menor esforço. Às vezes a gente quer a graça da família, de ter uma família, de sentir amor, de se sentir respeitado. Em contrapartida, nós já desenvolvemos dentro de nós o sentimento do respeito, do afeto, da compreensão das pessoas que de nós se aproximam. Então a vida vai nos responder realmente, sempre, na proporção daquilo que nós buscamos desenvolver, dessas virtudes, dessas potências na nossa alma. Então não há o milagre. O que existe é a lei. A lei. Existe a tua lei, que algumas coisas que nós vamos ter que passar, acrescido. A gente pode pegar um sinal de mais bem grande, mas a misericórdia divina que aproveita todas as nossos desejos de crescimento, de melhoria. Então, a nossa melhor parte. O que eu tenho de meu para oferecer? Eu tenho a boa vontade do dia de hoje. Então, é a misericórdia divina. Aproveita aquela boa vontade e transforma aquela migalha num canal milagroso para a expressão do bem. Por isso, nós podemos aqui na Casa Espírita dar passe, boa vontade. A boa vontade, o plano espiritual dilata aquela possibilidade. Então é quando a gente começa a entender que a graça divina, para ser mais ampliada em nossa vida, nós vamos ter a responsabilidade de ampliar essas potências da nossa alma. E para que nós reencarnamos? Se não foi para justamente buscar conceitos novos, situações novas. Nós reencarnamos para modificar antigos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento. Hoje nós buscamos o que nessa reencarnação? Nós que aqui estamos numa casa espírita. Nós já buscamos o padrão do Cristo. Cristo é o nosso padrão. E o Evangelho nos apresenta todos os quadros de comportamento que Jesus nos legou e nos lega até hoje como parâmetro, como modelo, para que a gente pegue a nossa vida e fale assim, o que é o certo? Vamos lá buscar Jesus. O que Jesus fala sobre esse assunto aqui? Então eu começo a aplicar todas as situações do meu dia ou de um momento que eu estou vivendo às lições do Cristo. Eu não posso edificar minha vida fora dessas lições. Para que serve isso tudo que a gente estudou? Para aplicar, não é para decorar mais uma tabuada, é para aprender a aplicar. E Jesus ensinou isso muito bem. Eu trouxe algumas situações para nós pensarmos desses diversos quadros. Jesus nos fala sobre conhecimento, né? O que ele nos disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é libertadora. Pela própria atividade do bem, a verdade nos liberta.
Nós não vamos mais ficar presos, manipulados pela ignorância. Porque aquele que não busca a verdade através do incessante trabalho no bem, ele vira joquete de forças das mais variadas, de superstições, de crendices. Então tem uma passagem que fala, Jesus levou cativo o cativeiro. Ele abriu as nossas algemas no sentido de conhecer a verdade vos libertará. Então a gente começa a perceber que foi isso que ele nos passou. Que tipo de verdade eu quero? Uma verdade libertadora. Uma liberdade que não dependa de ninguém. Para que eu aprenda a me salvar, a sair dessa animalidade e vir para a espiritualidade. Isso é libertador. Eu trago para mim a responsabilidade, não está mais na mão de ninguém, nem me fazer feliz e nem me dizer por onde ando. Eu e minha consciência, eu e Deus. Sempre foi eu e Deus. O outro tem tanta dificuldade quanto eu. Então é quando a gente começa a dar conta para a nossa própria consciência. O ensino dele é a pedagogia da exemplificação, né? Ele era um mestre. Então, ele não se portava em dizer, olha, faz isso e faz aquilo outro, não. Ele vivenciava e exemplificava para te mostrar, olha como é que caminha. Olha como é que a gente tem que andar. Olha que eu venci o mundo. Ó, anda por aqui. Então, ele é um mestre. Mestre é aquele que vivencia aquilo que ele está falando. A oração, o que ele nos ensinou? Que é um recurso permanente de comunhão com Deus. A oração dominical. Toda vez, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, quando a gente se sente naquele momento mais aflito, mais perturbado, com os nossos conflitos entre reforçar a animalidade ou colocar já um pontinho para decisões mais espiritualizadas, busque na oração. Por que na oração? Na oração, o que a gente pede nessa oração? É bênção de quê? É a bênção para compreender a vontade justa e sábia do Pai em relação a nós. Pai, me dá a bênção do entendimento para eu compreender o que o Senhor quer me ensinar nesse momento que eu estou passando. E certamente quem vai buscar a oração para ter compreensão, sai dali consolado, sai dali pacificado. Agora, buscar a oração como um petitório, sai muitas vezes amargurado. Porque na oração, quando a gente fala, Pai, seja feita a vossa vontade, é porque a gente está afirmando que confia na vontade dele soberana e não na nossa caprichosa. O que nós vamos desejar? Vamos desejar o que for melhor para o nosso entendimento do que é melhor, ainda muito imperfeito. E o Pai conhece a necessidade que nós estamos precisando vivenciar. Dói, às vezes? Dói. São processos de correção que todo pai faz com o filho. Pai ensina filho. Pai não diz só assim. Pai não passa só a mão na cabeça. Pai corrige. E nós passamos por processo de correção. O que Jesus falou sobre o trabalho? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E às vezes a gente quer o descanso que ainda não é do momento. Que descanso é esse? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Jesus então passa justamente a ideia da atividade incessante no bem? O que esses espíritos, né, como o Dr. Herman e tantos outros aqui dessa casa, sempre nos passaram? Que no plano que eles vivem, a tônica é do trabalho. É o trabalho constante. Só que a gente tem uma ideia do trabalho de uma coisa pesada, com uma corrente. Tem vários tipos de trabalho, né? A gente vai aprendendo a trabalhar até pensando. Pensamento também trabalha no bem. Então a gente vai começando
a mudar o conceito de trabalho. Qual é o trabalho? É edificante? Dá crescimento? O nome disso é trabalho. Então, Jesus vai nos demonstrando a importância do trabalho no nosso dia. A questão do bom ânimo, lá na Boa Nova, tem o irmão X conta a história de Bartolomeu. Bartolomeu era um apóstolo muito fiel a Jesus, mas ele era muito entristecido. Ele estava inconformado porque na família dele, ele não era bem aceito. E estava também deprimido porque tinha perdido a mãe dele, a genitora dele, há pouco tempo. Então ele se mostrava diante da Boa Nova, mas desalentado. E Jesus falava para ele: bom ânimo, meu filho. Tendes bom ânimo. Ninguém está perdido na casa do meu pai, não. Ninguém se encontra perdido. Ah, eu perdi um ente querido. Ele falava: ninguém perdeu. Porque pai é Deus. Deus é pai dos vivos e não dos mortos. Portanto, ninguém se encontra perdido no seio de Deus. Ninguém aqui é órfão. E a questão do bom ânimo em relação à vida. Se o outro ainda não tem por você o afeto que você gostaria de ter, a compreensão familiar, exemplifique isso para ele. Porque você já conhece a Boa Nova. Eles ainda não. Então tem de bom ânimo. Então não é importante a gente falar, Jesus não fala do pai, da Boa Nova, entristecido, deprimido. Não, ele fala com alegria, com ânimo, com vigor, demonstrando ali a confiança em todos os momentos da sua vida ao Pai. É isso que ele nos passa. Então, naquele momento que der na gente aquele entristecimento, o que Jesus falava? Bom ânimo, esperança, perseverança, exortação, sempre que a gente recomece, continue, não nada tema, prossiga. É assim mesmo. Vamos vencendo as dificuldades, vamos andando. Aos poucos as coisas vão chegando a uma solução, se não está bom porque não chegou o fim. Vamos confiar mais. Podemos falar da simplicidade. A gente vai lembrar lá de Jesus na ceia lavando o pé dos discípulos, né? Prova da humildade, da simplicidade. O que ele falava? O que ele ensinava? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que realmente, sinceramente, seja o menor entre os seus irmãos. O sentimento de servir. Então, para Jesus não tem. Qual o teu cargo? Qual a tua ocupação? Ele quer o encargo, aquilo que você faz com amor. Onde é que eu sou importante? Muitas vezes as pessoas aqui chegam e falando assim: ah, mas eu queria, é só para fazer aquilo ali? Poxa, eu queria um trabalho de destaque. E a gente vai aprender que aquele que não é fiel nas pequenas coisas, não vai ser entregue a ele nas grandes coisas, a credibilidade. Então nós vamos aprender a doar dentro daquilo que precisam da gente naquele momento. A gente chegou para trabalhar. A gente quer colaborar nesse campo de Jesus. A gente não quer atrapalhar ninguém, que é o principal, não é? Então, a gente já vai trabalhar no sentido de menos exigência. Até porque a gente vai compreendendo que nós não somos especialistas em nada ainda. Nada, nada, nada. Então, se hoje é para ficar naquele cantinho, fica no cantinho. A gente vai aprendendo a ser útil e trabalhar em harmonia com todos. Podemos lembrar também como é que Jesus nos falou sobre o pecado e o julgamento. A gente vai lembrar lá da mulher adúltera, né? Ele não afastou ele não retirou o pecador para afastar o pecado. O que ele pergunta? Onde estão os seus juízes? Eu também não te julgarei. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então é quando a gente, na nossa vida do dia a dia, a gente quer fazer julgamento o tempo todo. E o que Jesus falou? Na medida que tu julgar, tu serás julgado. Como é que eu estou julgando o outro? Eu estou sendo muito dura? Será que eu estou sendo muito inflexível? É assim que eu serei julgado. A vida vai vir naquela medida. É isso que a gente tem que começar a buscar
não a ser promotor do caso, mas começar a ser um pouco de advogado de defesa também. Olha só, aquela criatura está fazendo isso, meu primeiro movimento é falar, está errada. Mas peraí, será que se eu estivesse no lugar dela, eu faria muito melhor? Mas não com a minha condição, com a condição dela. Ela teve lá uma educação diferente, ela teve pais diferentes, ela tem vivência espiritual diferente. Eu não sou ela. Eu não sou ninguém para me colocar no lugar igualzinho, eu não sou. Será que eu faria tão melhor? E a gente começa a pensar, será? E a gente começa a atenuar esse julgamento. Aprender a olhar e falar, Senhor, me ajuda a não julgar. Então eu vou cantar uma música, porque a gente quer olhar para a pessoa e fazer um julgamento. Bonito, feio, certo, errado, legal ou não legal. A gente quer rapidamente enquadrar numas caixinhas do nosso cérebro o outro. E coloca naquela caixinha, lacra e não tira nunca mais. Faz um julgamento quando a criatura tinha lá 15, 18 anos, tranca ela lá dentro e joga a chave fora. Ela já cansou de mudar, mas fulano, isso age assim. A gente sempre sabe tudo, né? Então a gente vai começando a olhar para os nossos parentes, nossos vizinhos, e desamarrar essas caixinhas. E tentar entender que nós não temos amor ainda o suficiente para julgar ninguém. Porque Deus julga. Porque Ele tem amor para julgar. Eu não tenho. Eu olho aquela criatura naquele instante fotográfico. Olha a foto do momento. Jesus não. Ele olhava a criatura como espírito que via a luz do que ele ia continuar, quais foram as reencarnações dela, o que ela passou, como é que era aquele marido. É uma outra visão. Vamos lembrar da não resistir ao mal, né? Às vezes a gente passa por uma situação na nossa vida que o outro nos incita a reações de vingança. Me aguarde, né? A gente pensa assim, me aguarde. Ou então, quando a gente acha que está melhorado, deixa que Deus dá um jeito. A gente passa a procuração para Deus dar um jeito naquela criatura e aniquilar. Né? E a gente esquece que a gente não veio aqui para destruir o que se encontra imperfeito na obra de Deus. A gente vem aqui para aperfeiçoar aquilo que ainda não terminou. E a gente acha que veio para destruir tudo aquilo que é contrário, os nossos interesses e aspirações. Então a gente começa a não resistir ao mal, né? Não retribuir o mal com o bem. Aprende a se calar, aprende a ter indulgência, aprende a amar os vossos inimigos. Então está lá Jesus nos ensinando. Mas fulano fez isso, ele tem que aprender. Aí já ver o escândalo. Ele vai passar ainda, vai ter um escândalo. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu é que vou lá para fazer o papel de escândalo na vida dele? Eu que vou ser a pedra de tropeço para me filiar com aquele espírito não sei por quanto tempo depois? Eu não. Deixa quem quiser ir lá ajustar ele na lei. Eu não quero mais ajustar ninguém na lei, porque eu não quero nem que seja feita a justiça. Porque quando eu falo muito seja feita a justiça vai ser feita também para o meu lado. E eu estou aqui escondidinha, quietinha às vezes. Não é assim que a gente se coloca às vezes? Como um criminoso que não foi descoberto, fica quietinho. Não fica pedindo muito justiça não, porque senão a justiça vem para os dois lados. Então a gente aprende a pedir a misericórdia de Deus para o outro e para mim. Porque eu só vou ser concedida a graça divina na medida que eu desenvolver esse dom do outro. Como é que Jesus se relacionava tanto com a pobreza e na riqueza, né? Na pobreza a gente lembra lá da passagem do óbolo da viúva, como ele enaltecia aquele movimento da viúva na sua única moeda. Mas e com a riqueza? E o Zaqueu, que é o bom servo? Ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu encontrou a salvação. Então Jesus não tinha essa distinção. Ele não tinha o preconceito, ele foi lá no poço de Jacó e a mulher samaritana, ele pediu água a ela, porque os judeus ortodoxos não bebiam água vindo da mão dos samaritanos. Ele mostrou que não tinha preconceito. E nós?
temos preconceitos arraigados ainda? Como é que estão nossos preconceitos de religiões, de facções, de pensamentos diferentes? Como é que nós funcionamos? Então a gente vai buscar lá em Jesus. Como é que Jesus se relacionava? Jesus, ele buscava na dor, ele era o médico das almas, ele buscava na dor socorrer tanto as doenças físicas de todas aquelas criaturas que ele curou, né? Assim como as dores morais. O que ele via em Maria de Magdala? Ela tinha sede do amor, ele reparava ali um espírito que tinha sede de amor. E foi lá e socorreu, naquela época, a Messalina. E olha a transformação desse espírito de Maria de Magdala. Quem somos nós para julgar a possibilidade do outro, hein? Quem somos nós? Que Jesus falou, quem é alguém para julgar? A gente não sabe da possibilidade quando aquele espírito encontra um outro espírito que acredite nele, que o socorra. Progresso pessoal intransferível. O que ele ensinava nessa técnica, né, que a gente pode falar de pedagogia? Junto aos discípulos, levanta-te e segue-me. Segue-me tu. Porque o outro não é problema teu, me segue você. Jesus não ficava sentado lá no chão com ninguém, não. Ele passava e falava assim, segue-me, levanta-te. Ele chamava e ia andando. Vocês agora serão pescadores de homens. Ele convida a todos a nos levantarmos e a segui-lo, como dissesse assim, olha, eu sei que vocês são imperfeitos, eu sei que vocês ainda são brigões, eu sei que vocês ainda fazem uma série de confusão, dificultam tudo, mas se vocês quiserem realmente me seguir com boa vontade, eu vou, cuidar para que essas lacunas sejam preenchidas. Eu vou dar condições a vocês. Mas esse projeto é um projeto pessoal e intransferível que Jesus nos ensinou. Reciprocidade. Fazeis aos outros o que quero que vos faça. Isso ele nos ensinou, né? O outro, a gente começa a entender que o outro é uma criatura que tem as necessidades tão urgentes quanto as minhas e tão importantes quanto as minhas. Porque a gente sempre acha que as minhas necessidades são mais importantes do que de todo mundo. E a gente começa a entender que o outro é alguém que acorda de mau humor, fala bobagem, tem uma série de imperfeições, assim como eu. E quando eu entendo que nós já temos essa personalidade agressiva por conta das dificuldades de convivência ainda, eu me predisponho a olhar o outro e falar assim, meu irmão, você tem a mesma dificuldade que eu tenho. E por isso, se eu quero que tenham paciência comigo, eu tenho que ter paciência com o outro. E que se o outro muitas vezes me é insuportável, muitas vezes eu sou insuportável ao outro. O que Jesus também nos ensinou? Não esperar retribuição. Por que não esperar retribuição? Porque às vezes não vai vir por uma mão, você dá por uma mão e recebe por outra. Quantos bens nos chegam, quantas benesses nos chegam das formas mais diferentes possíveis. Não é para aquela mesma mão que você ofereceu ajuda, vem por outra. E outra questão, mas o outro foi ingrato. Ou então, eu faço tudo para aquela criatura e ela não gosta de mim. Não é, Jesus também ensinou, não é muita vaidade nossa e pretensão acreditar que todo mundo vai ter um autoconceito do nosso respeito? Todo mundo vai gostar da gente? Será que nós achamos isso mesmo? Por que todo mundo vai ter que gostar da gente? Se nós temos fluidos tão diferentes, pensamentos diferentes. Um dia nós vamos aprender a nos respeitar e amar a todos. Mas nessa fase que nós vivemos, é difícil ainda. E a gente tem que compreender que tem até essas questões de vibrações diferentes mesmo, pensamentos antagônicos, que ainda faz parte do nosso dia a dia, desses registros, até que nós aprendamos a vencer essa dificuldade e conquistar o coração do outro. Não é que o outro tem que vir me conquistar. Eu tenho que me movimentar em relação a essa conquista.
o perdão. Né? Vamos lembrar do perdão e que ele soube perdoar e ensinava a Pedro. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando às vezes a gente se volta numa situação, perdoa ou não perdoa? Jesus já disse. Temos que perdoar, tantas forem as vezes necessárias. Foi traído? Foi traído. Foi traído por Judas. Quem irá te trair, Senhor? O mesmo que mete a mão no prato comigo. Quem é que mete a mão no prato comigo? Não são os mais íntimos nossos? Quem é que nos trai? Aquele que mete o prato com a gente. A mão junto do prato a gente. Tem muita intimidade para meter a mão no meu prato. São esses que nos traem. Jesus passou por isso? Passou. E o melhor amigo dele, Pedro, o que fez? Negou 3 vezes. O que ele falou? Pedro, os homens são mais frágeis do que maus. Nós, vocês são muito frágeis. Então, ele mostrou toda a prática, toda a teoria do Evangelho e praticou essa teoria. Ele colocou isso em prática no momento do martírio. O que ele disse? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha a lição augusta. Quantos séculos nós vamos necessitar para compreender esse amor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso tudo está dentro da gente. A gente, entre entender, raciocinar, refletir, para caminhar na direção dessas propostas. Então é quando a gente começa a buscar renovar os nossos hábitos pelos padrões do Cristo. Olha como é que eu tenho esse hábito aqui, ó, hábito de falar dos outros. Eu tenho que renovar esse hábito, eu não quero mais esse hábito na minha vida, não. Mas quando junto com fulano, sai uma fofocaiada, aí vou me evitar ficar junto com fulano por enquanto eu não tenho isso resistente em mim. Vou buscar mudar esse hábito. Mas eu não tenho equilíbrio financeiro. O que eu vejo, eu tenho que mudar esse hábito, que isso está me gerando ansiedade, isso está me gerando dor, isso está me gerando problemas e que está repercutindo no meu corpo físico. Eu tenho que modificar esse hábito. Me ajuda, Senhor, me dá força. Errei, esse mês caí de novo. Faz mal, vamos, amanhã é dia de... Hoje, agora é dia de recomeçar. Não vou esperar outra reencarnação. Como é que eu tenho me comportado com as pessoas? Né? Como é que eu tenho me relacionado? Será que eu ainda tenho aquela... Eu peço as coisas ou eu dou comportamentos imperativos? Faça isso, faça aquilo outro. Apaga aquela luz ali, puxa essa cadeira. Não existe a palavrinha por favor, né? Para algumas pessoas, né? No colégio a gente se ensina. Palavrinha mágica, obrigado e por favor. Às vezes tem que falar isso com a pessoa que tem não sei quantos anos já de século. Para o espírito, meu filho, o mundo não gira ao teu redor. O teu centro é teu umbigo. Vamos olhar e entender que existe, por favor, dá licença, educação. Mas não é o máximo. Não, a gente não está falando em espírito angelical, não. A gente está falando em nos tornarmos mais urbanos, mais civilizados. Então é quando a gente começa a entender a necessidade de modificar essas ordens imperativas para situações mais convidativas. Mas tem pessoas que mesmo convidando ao outro, a vibração dela ainda é imperativa. Ela até fala, o que você acha da gente tirar essa cadeira daí agora? Mas a gente sabe que a gente é você mesmo. Não tem gente que é assim, cria uma fumaça. Eu estou dando uma ideia, mas só tem essa opção. Então é quando a gente começa a se modificar. Né? A gente tem que se modificar, parar de se meter e dar opinião na vida alheia, achar que sabe resolver a vida do outro melhor do que ele, começar a vencer o nosso desânimo, a nossa desesperança. É quando a gente começa a mudar a forma como a nossa aparência reflete aquilo que a gente já deseja. Quando a gente fala aparência, o que está no nosso olhar, o que está na nossa boca, como é que são as nossas palavras? São palavras de construção? São palavras de otimismo? São palavras de edificação na vida do outro? Ou é aquele que chega igual aquele desenho animado, né, Daí? Isso não vai dar certo. Chegou, né?
Então a gente começa a vencer esse pessimismo e sai para lá. Vamos ser mais otimistas, mais confiantes. Será que a minha voz está incomodando? Será que a minha voz está muito estridente? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho uma voz muito alta. Será que essa voz está incomodando? A gente começa a mudar a voz. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, o seu olhar, eu falei, como é que eu vou fazer? O seu olhar, né? Falei, vou ter que andar com óculos. Então a gente percebe que a gente tem que renovar. A gente não quer mudar. Quando a gente fala em cirurgia plástica, eu falo assim, dá para mudar a alma? Não dá, é o que eu queria. Porque ela não vai ser modificada numa cirurgia. Isso é trabalho de renovação constante, fixação de conhecimento, até que essa alma venha a dispor das possibilidades do Cristo. Foi isso que Ele nos deixou. Então é quando a gente começa a desejar essa mudança para que nós nos tornemos espíritos mais aptos e eficazes em quê? Para quê? Para que eu também quero melhorar? Para que eu quero que brilhe essa luz dentro de mim? É para eu andar e todo mundo falar, nossa, olha aquele espírito brilhando. Será que seria assim? Ou eu, para quando desencarnar, ir para uma esfera melhor? Se eu sei que eu vou ter que trabalhar, que o trabalho é a constante do espírito, para que nós estamos fazendo brilhar a nossa luz? Nós podemos pensar para nós sermos mais agradáveis nas nossas convivências, para nós sermos amados, para nós termos uma família que goste da gente, para nós sermos respeitados. Mas para que isso tudo? Que a gente começa a oferecer à vida o que a gente quer que essas bênçãos nos cheguem. E também para nós entendermos que dessa maneira nós seremos instrumentos do Cristo, membros desse corpo onde Ele é a cabeça, mas conscientes da sua atuação nessa tarefa. Nós queremos trabalhar com Cristo. Todos nós que estamos aqui queremos trabalhar com Cristo. Mesmo os que não são ainda trabalhadores dessa casa. Todos que estão aqui querem ser felizes. E quando a gente quer ser feliz, a gente começa a buscar soluções cristãs dentro das nossas possibilidades, da nossa mente, do nosso coração, para desabrochar esse ser melhor, que nos cause paz, a paz do Cristo. E quando a gente assim se faz como espírito, nós nos tornamos, para o Cristo, trabalhadores indispensáveis. É quando nós falamos para o outro assim, olha, vamos amar a Deus, vamos confiar em Deus, vamos ver a mensagem de Jesus, não só no Natal. Em todos os momentos da nossa vida, o que Ele nos convida. Então podemos sim, durante os nossos dias, todos os dias, todas as situações que nós vamos vivenciando, que nos peçam soluções, buscarmos as soluções cristãs.